Sejam bem-vindos a mais um Qualitalks especial Transforma Lab, que está acontecendo aqui da CEBAC 2025 em Campinas. E Tem tá demais, né? muita coisa legal, né? Muito stand bom, tá muito Muito bacana. bom. E esse evento não poderia acontecer sem nossos patrocinadores. É isso mesmo, né? Lembrando que o Transforma Lab é uma iniciativa que nasce em conjunto com a News Lab, mas que é apoiado, né, patrocinado pelo Brasil Apoio e pela Clingo Sistemas. Sem eles, seria muito mais difícil de estar aqui. Dessa vez a gente recebe a Juliana Chibal. Prazer, Juliana, tudo bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tudo bom. A Juliana, ela é diretora-geral da Altona, uma empresa alemã, né? Uma empresa não muito antiga, né? Uma empresa de inovação. Sim. E que vem com novidades aqui, trazendo para nós biologia molecular, PCR real time. Vamos querer saber um pouquinho sobre isso, né? Sim, com certeza. Juliana, primeiro, obrigado por estar conosco. Sem dúvida nenhuma, a Covid potencializou esse mercado, né? A gente, por ser também um mercado bastante criterioso em questões técnicas, né? A gente percebeu que esse foi um dos que talvez demorou mais tempo para se trazer novas tecnologias, mas depois que se consolidou, né? Então hoje a gente consegue falar de uma forma mais universal sobre o PCR, mas eu queria que você trouxesse para mim o que vocês trazem de novidade, né? Me falar um pouquinho sobre o que é o PCR Real Time e como isso pode ajudar o laboratório na ponta. Legal, legal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês e apresentando a Altona, né, para o público todo aqui do Congresso, enfim, o alcance que vocês têm também com o podcast. Então, a Altona é uma empresa alemã, né? Ela é focada em biologia molecular, PCR Real Time. Ela é uma tecnologia, então, que a gente consegue padrão ouro de identificação de vírus, bactérias, enfim, fungos. Então, nosso portfólio é muito grande em doenças infecciosas. Ela é uma empresa relativamente recente, ela nasceu em Hamburgo, na Alemanha, então ela tem 27 anos, né, na sua matriz, mas aqui no Brasil nós estamos desde meados de 2019. E como você mesmo colocou, ela ficou uma empresa praticamente de Covid, né? A gente entrou no boom, nasceu aqui no Brasil com o Covid, né? Então, por um bom tempo, toda a operação da Altona ficou ali em 20, 21, permeada por essa questão do Covid que a gente estava vivendo globalmente. Isso é muito legal, não, né, é claro, a pandemia, mas a pandemia possibilitou a entrada de PCRs, né, dessa tecnologia, que ela é padrão ouro em muitos casos, para o mercado brasileiro. Que antigamente a gente falava de Covid, a gente falava de PCR, real time, a gente falava, não, só... Era muito só distante. Exato. Eu diria que popularizou dentro dos laboratórios e conseguiu trazer para dentro. Exatamente. A gente falava de laboratórios especializados, nichados, tecnologia muito cara, enfim, em que você precisava de espaços físicos específicos, equipe altamente treinada, enfim. E a pandemia, ela possibilitou essa popularização, essa capilaridade da técnica e dos testes de PCR para o mercado brasileiro e para o mercado global, na verdade, né? Então, por alguns anos a gente permeou nesse mercado de Covid, basicamente, e depois a gente começou a trazer os produtos core da Altona. O portfólio da Altona é focado em doenças infecciosas, mas a gente tem um portfólio muito grande dentro da PCR, da biologia molecular. Então, a gente passa ali desde patógenos transmitidos pelo sangue, aí ele fala de cargas virais, HIV, hepatites. A gente tem um portfólio completo de hepatites, de A a E, né? A gente tem a possibilidade também de testes de PCR para doenças respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças também transmitidas, doenças tropicais transmitidas principalmente aqui no Brasil, então não só arboviroses, mas a gente fala também de chagas, febre amarela, malária, enfim, são doenças extremamente negligenciadas, né? E o nosso carro-chefe, não só aqui no Brasil, mas globalmente, que são esse painel de imunocomprometidos. Então, pacientes de transplante, ou que tem, por exemplo, né? Sensíveis, né? Exato, né? Que tem uma imunidade comprometida. Esse acaba sendo core da Altona, não só aqui no Brasil, mas também globalmente. Então, tá sendo bem legal essa transformação da Altona aqui no mercado brasileiro, em que passou, né, de uma empresa que
de uma questão de oportunidade, Uma veio necessidade do mercado. do mercado do Covid, mas ela veio e se desenvolveu e agora Bom. implantando os produtos core. Você já trouxe um pouquinho dos painéis, né? A gente está no momento agora que aqui tá friozinho, né, em Sim. São Paulo, então, e tá tendo muita essa questão respiratória, né? Então, Sim. o que você traz aí de diferente para a gente no painel respiratório? A gente tem um extenso painel respiratório, na verdade. A Autona, ela cresceu com 3 linhas diferentes. A gente tem uma primeira linha que nasceu com a Autona, que a gente chama de Real Star. A linha Real Star é uma linha que o portfólio é muito grande e foi desenvolvida para a gente fazer isso manualmente dentro do laboratório. Com o crescimento da Autona, a gente já passou por uma automação, então a gente já tem um workflow completo de estação de extração, pipetagem, termociclagem. Tudo dentro de automação. Tudo dentro da automação, Perfeito. registrado, né, na Europa, marca CE, registrado na Anvisa. E aí a gente passou agora para uma terceira fase, que são os produtos mais recentes que a gente tem, que a gente chama de uma linha FlexStar, que é o que a gente também tem trazido para cá, para o Congresso, que é a linha que a Autona tem mais investido nesses painéis que a gente chama de multiplex. São painéis em que eles combinam patógenos similares, digamos assim, mas que você consegue fazer um teste sindrômico no paciente. Então, dependendo dos sintomas que ele tem, você fala, poxa, então eu vou escolher esse grupo Entendi. E hoje tem que ser um grupo que patógenos. muitos sintomas são parecidos. São parecidos. São muito parecidos. Exatamente. Não dá para o médico adivinhar, né? Adivinhar, Então, acho que a exatamente. importância do painel é essencial mesmo. E a gente faz esses painéis, e aí a gente tem uma gama de painéis respiratórios ali, né? Dos mais comuns, influenza, RSV, SARS, a gente tem metapneumovírus, enfim, uma infinidade, principalmente nesses painéis novos. Isso aumenta o custo ou a gente está falando de algo acessível? Ainda assim é acessível? Olha, desde a pandemia, a biologia molecular ela se tornou cada vez mais Sim, acessível, sim. né? Não só pela questão de automações melhores, Escala, enfim. ganhou escala. Ganhou escala, exatamente. Então a gente tem novos entrantes, a concorrência também aumenta, enfim. Então você consegue ter preços mais acessíveis agora. O que eu acho bem legal desses painéis, não são painéis gigantescos, mas são painéis focados. E o que eu acho bem interessante é que você consegue ir fazendo uma certa triagem. Então, vou te dar um exemplo, às vezes, mais tranquilo. Você tem ali doenças sexualmente transmissíveis. Boa parte, às vezes, dessas doenças, ou elas vão ser um CTNG, que a gente chama, né? Um painelzinho de CTNG. Aí. E aí você pode ir já triando. Então, eu faço primeiro esse paciente com CTNG. Se ele deu positivo, ótimo, eu já fechei ali o diagnóstico. Se deu negativo e ele ainda tem sintomatologia, você pode avançar Muito e fazer bom. outros. Então, você tem uma economia, porque você faz uma primeira triagem, Exato. digamos assim. Né? Não Você tem que precisa fazer o fazer um gratuito. painel E tem valor gigantesco. agregado pela rapidez também, né? Pela agilidade que se entrega o produto. Entrega resultado. o resultado, Sim. exatamente. Vocês estão em São Paulo e atendem só São Paulo? Como é que funciona? Não, a gente atende o Brasil inteiro e a gente atende com atendimento direto, a gente não tem canal de distribuidor. Então, é uma das coisas que a Autona ela preza, né, por qualidade de entrega de serviços e pós-venda. Então, nosso time de assessores, que cuida de todo o Brasil, nosso time de vendas também, time direto de vendas, mas a gente atende o Brasil inteiro. Nós estamos em São Paulo, ali na Vila Mariana, mas a gente atende o Brasil inteiro. E uma curiosidade, por que Autona? Então, a Autona é curioso mesmo. A Autona é o nome do bairro em que a Autona, a empresa Autona Diagnósticos, nasceu em Hamburgo. Então, tem um bairro em Hamburgo chamado Autona e que deu o nome, então, para a empresa onde nós estamos. Muito bom. A gente está no vizinhos, né, distante aqui na Sebac, Sim, e a gente passando por ali ouviu dizer em FlexStar. sim. Mas eu ainda não fui lá saber o que significa. Eu quero que você conte para mim. Ah, ótimo. Então, FlexStar é essa nossa nova linha, né, de painéis que nós temos com vários patógenos sindrômicos. Então, que a gente consegue pegar pela sintomatologia do paciente, testar esses painéis. E aí Esse você todo é consegue... chamado FlexStar. De FlexStar. Perfeito. A gente tem vários painéis, combinações de painéis diferentes que você pode fazer. Então, você pode customizar. São painéis de 4 patógenos que você pode combinar. Então, num painel respiratório, né, que a gente está tendo muitos casos agora, você pode escolher quais patógenos e customizar, digamos assim, Bacana. o seu painel dentro do laboratório. Isso para o laboratório. Nós somos consultores, a gente já está pensando em como levar isso, né? Como levar isso? Por isso que eu gosto do podcast, porque não é uma pergunta fechada, a gente Sim. vai também prospectando aqui. Sim. Mas esse assunto ele é recorrente no consultório.
na visita médica que o laboratório faz, Sim, a gente apresenta isso como soluções do próprio laboratório. sim. Existe essa flexibilidade de se criar produtos em cima disso? Sim. Então são 2, são 4, eu consigo fazer kits dessa maneira? Exatamente. Você pode criar o próprio painel junto com o prescritor. Então, por Perfeito. exemplo, o médico fala assim, olha, eu vejo o que eu acho interessante na população que geralmente vem no meu consultório, ou vem no meu hospital, enfim, os patógenos mais frequentes são esses aqui. Então, não precisa fazer um painel de Perfeito. 20, 30 patógenos. Vamos fazer um painelzinho mais customizado, menorzinho, que é o que está realmente circulando, que é o que a gente está vendo. Perfeito. E aí a gente investiga isso. regional tem uma rodovia. também. Exato. É, né? Brasil, Pensando no né? nosso país, Gigantesco. exatamente. Então, você consegue flexibilizar isso também para o próprio escritor. Então, você consegue personalizar até o que você oferece para os seus Perfeito. prescritores. E você consegue ajudar o meu cliente, laboratório, a fazer esse trabalho? Você tem uma assessoria para isso? Sim, a gente dá todo o suporte, Muito bom. tanto na implementação, às vezes é um laboratório, por exemplo, que não tem ainda biologia molecular. E ele fala, nossa, eu queria começar, mas não tem ninguém Às vezes pra me tem, ajudar. né? Às vezes, o que eu vejo por estar na rua, tem a Biomol, mas não conseguiu produtizar ainda Sim, pela Não consegue a dificuldade que escala, tem. não sei nada. Tem dificuldade de se expressar ainda, né? sim. Depois que eu pergunto sobre assessoria, né? Porque hoje se tem algumas alternativas, mas tem muito pouco que se entregue para o B2B2C, né? Então, Sim. não se faz essa escala, né? Sim, É, sim. E aqui no nosso briefing a gente conversou um pouquinho sobre as áreas de VET, agro, né? Eu fiquei curioso. Sim, curioso para saber o que mais que vocês É. oferecem, né? A gente está no Coordenadas Clínicas, mas a gente sabe que a veterinária também está crescendo Mas eu sou muito. curioso. É muito, não, e tá aí, é uma crescente, não tem como, gente. Sim. Olha os pet shops. É, Bem bom. quantos, né? É. Quantas redes de pet shop a gente não vê abrindo, Sim. né? É verdade. Nós temos agora um braço da Autona, né? Chamada Autona Analytics. Ah, E aí, então, a gente tem a Autona Diagnostics, que está focada em humanos e é o foco que a gente quer dar, enfim, que é de onde a Autona nasceu. Mas a gente tem um braço da Autona, que chama Autona Analytics. Esse braço ele está vinculado não só com a nossa parte de automação, a gente está desenvolvendo, né, projetos de automação, enfim, melhorando os nossos projetos que a gente entrega para os clientes, mas a gente também está indo para o mercado VET e agro também, que a gente percebeu essa necessidade também no mercado VET, que está crescendo, e no mercado agro também. Por exemplo, a gente já teve clientes questionando, por exemplo, testes de Chagas em amostras de açaí, por Perfeito, exemplo, perfeito. né? Sim, é verdade. Então, para pesquisa E clínica, para a indústria, né? para a indústria isso é muito bom, né? Sim, exatamente. Então, a gente foi percebendo outras formas de atuação com o PCR que não só nos humanos, né? No IVD. Muito bom. Perfeito, ótimo. Eu acho que é isso, né? Foi muito bom conhecer, eu realmente não conhecia. Então, trazer isso, espero que a gente consiga, o nosso podcast, ajudar vocês ao nosso mercado, né? Conhecer um pouco mais da Autona. Eu agradeço a sua presença, Juliana, aqui. Eu particularmente, vou pegar o teu contato, porque eu tenho outras ideias aqui já Ótimo. como consultor. Vamos Eu digo, conversar. a gente tem essa demanda, né? Sim. Cada vez mais, o que eu digo o laboratório precisa de dinheiro novo, né? Sim. E o dinheiro novo muitas vezes não está em fazer mais daquilo que eu já venho fazendo, Sim. obviamente. Né? Ou só tirar custo. Só tirar. E, na verdade, esse trabalho consultivo, ele é um trabalho, sim, que demanda talvez uma maturidade técnica maior, Sim. mas que com um bom suporte de um bom player, Uhum. eu me sinto seguro bastante para Sim. ofertar isso para o médico, para o escritor e levar valor, cadeia de valor, né? Sim. Eu consigo levar valor para a cadeia. Então, eu acho que isso é uma linha inteligente que vocês tomaram. Parabéns, obrigado por Obrigada. estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais da Autona aqui com vocês. E estou à disposição. Vamos conversar Vamos sim. conversar. Obrigada. E esse é Obrigada. mais um Quali Talks.